Então, muito boa tarde a todas e todos ouvintes. É com muito agrado que agradeço, em primeiro lugar, o convite que me foi dirigido pela Coordenadoria de Apoio à Educação Básica da Universidade Estadual de Maringá, na pessoa da sua coordenadora, Sandra de António, e da coordenadora do projeto, que inclui um conjunto de palestras, 3 das quais são da minha responsabilidade, agradecendo, portanto, a Alessandra Uibi. É com muito gosto que partilho aspectos significativos do meu estudo e da minha experiência de há uns anos a esta parte, relativamente ao desenvolvimento do sentido de número racional nas idades do ensino fundamental. Como notas de apresentação, gostaria de, em primeiro lugar, dizer que participo num projeto de investigação focado na formação de professores para o desenvolvimento de cálculo mental nos primeiros anos do ensino fundamental, com o grupo de estudos e pesquisa em educação matemática escolar, coordenado este projeto pelas professoras Leila da Costa, da Universidade Estadual de Maringá, e professor Pedro Almeida, meu colega da Escola Superior de Educação de Lisboa. Pertenço à Comissão Científica do Centro de Estudos e Desenvolvimento desta Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Lisboa. Fui docente nesta ESE nos últimos 15 anos e as minhas áreas de trabalho continuam a ser no âmbito da formação inicial e contínua de professores relativamente ao tema dos números e da pré-álgebra ou álgebra para os anos iniciais. Sou sócia da Associação de Professores de Matemática do nosso país e desde os anos 90, em que iniciei a minha atividade como professora do ensino superior politécnico, que me debato com a preocupação de associar trabalho conjunto entre matemáticos e educadores matemáticos. É um desafio que me parece fundamental para a melhoria da qualidade do trabalho nas escolas, mas que enfrenta dificuldades e obstáculos de natureza variada e, tanto quanto sei, não é um problema exclusivo de Portugal, é alargado a outros países e, portanto, a nível internacional. Ora bem, vou-vos apresentar a estrutura da minha comunicação, mas quero, desde já, pedir com todo o gosto e apreço a vossa participação no momento de interação a seguir a esta conferência. Não tenho um programa rígido a cumprir, tenho sim a preocupação de partilhar convosco aspectos significativos e complexos para o desenvolvimento do sentido do número racional e, portanto, posso ir adaptando o programa das 2 próximas conferências à partilha e à discussão que fizermos e que eu desejo e agradeço que sejam o mais partilhada possível. Ora bem, portanto, a minha preocupação é começar por fazer um enquadramento ao nível da concepção de aprendizagem da matemática que orienta o meu trabalho, ao nível do conhecimento para ensinar matemática,
ao nível do papel da reflexão e da comunicação na formação e na docência, e relativamente ao papel do cálculo algorítmico no desenvolvimento do sentido de número racional. Temos, portanto, aqui um conjunto de slides que apresentarão estes princípios orientadores, seguido do tema específico e do pedido específico que me foi feito, incidente no desenvolvimento do sentido de número racional no 4º e 5º anos do ensino fundamental. Relativamente a este aspecto específico, vamos ver algumas notas prévias, vou comunicar aspectos importantes relativamente às representações dos números e aos conceitos estruturantes para a compreensão do número racional, e vamos ter uma parte final mais prática, com o visionamento de 2 sequências de tarefas e de um vídeo ilustradores de aspectos mais teóricos que naturalmente têm que ser apresentados. Ora bem, tive o cuidado de ir ler e refletir e analisar o referencial curricular do Paraná no que diz respeito aos números racionais do 1º ao 4º ano. O 5º ano também vai ser contemplado, mas não na sessão de hoje. Gostava, portanto, de destacar que este slide apresenta antecedentes relativamente ao que é previsto, preconizado para o 4º ano do ensino fundamental. E, de facto, é importante que dominemos os programas do ponto de vista vertical, ou seja, se eu estou a lecionar num 4º ano, eu tenho que conhecer o que é que os alunos que estão na minha sala de aula já trabalharam no 1º, no 2º e no 3º ano relativamente ao conteúdo focado, e perceber também como é que ele vai continuar no 5º e no 6º ano. Portanto, destaco a negrito as relações dobro, metade, triplo e terça parte, importantes no 1º e 2º ano do ensino fundamental, valorizando-se sempre contextos com significado para as crianças. Ou seja, valorizando situações do dia a dia das crianças, por vezes, aqui não é muito frequente, situações da própria matemática, no conjunto dos números naturais, e todos sabemos quão curiosos e agradados são os meninos do 1º e do 2º ano ao efetuarem contagens. É também, com muito agrado da minha parte, verificado que se defende a utilização de recursos visuais e materiais manipuláveis, dado o papel importante que eles desempenham na aprendizagem, como apresentarei mais à frente. E no 1º e 2º ano, no que diz respeito a número racional, apenas representações informais, ou seja, o símbolo da fração não aparece nem no 1º nem no 2º ano. No 3º ano, é enfatizada a importância da resolução de problemas, indo buscar as relações já trabalhadas no 1º e no 2º ano, alargando à 4ª parte, 5ª parte e 10ª parte, mobilizando o sentido de partilha equitativa da divisão de números naturais, que mais à frente eu procurarei apresentar de uma forma explícita. É também valorizada uma das recomendações feitas pela investigação das aprendizagens neste tema, que é considerar uma unidade discreta ou uma unidade contínua, e também vou dar destaque
a este elemento importante. Novamente, os recursos visuais e materiais manipuláveis, portanto, do primeiro ao terceiro ano, uma constante. Como novidade no terceiro ano, relativamente ao primeiro e segundo ano, aparece a representação em fração com o significado de quociente, que também caracterizarei mais adiante. Ora bem, quarto ano é focado no trabalho de hoje, mas não tudo o que está previsto neste referencial. E, portanto, mantém-se a resolução de problemas, acrescentando a 100ª parte a todas as relações multiplicativas já trabalhadas anteriormente. Manutenção da variação da unidade em termos de ser contínua ou discreta e os recursos pictóricos e materiais manipuláveis, mantendo-se também no quarto ano. Aparece um significado mais complexo que o de quociente, que é o de medida de fração, explicitando o papel das frações unitárias no processo de medida de uma grandeza qualquer, nomeadamente das grandezas geométricas, comprimento, área, volume. Aparece também no quarto ano o conceito da equivalência de frações, conceito complexo, que requer tempo, exploração e muito apoio por parte de quem orienta as crianças. Comparação e ordenação de frações unitárias em contextos significativos. Ainda no quarto ano, mas não trabalhado na sessão de hoje, está aqui com uma cor diferente intencionalmente. É meu propósito integrá-lo na conferência do próximo dia 26. Isto não significa que não possa tratar aspectos anteriores e posteriores focados hoje de acordo com a discussão e reflexão que iremos ter na quinta-feira, dia 19, após a conferência. Em termos já mais interpretativos, gostaria de chamar a vossa atenção para, nos 3 primeiros anos, aborda-se a transição entre os números naturais e os números racionais, de uma forma que me parece muito pertinente, atendendo a que as crianças têm uma relação com os números naturais muito mais natural e menos complexa do que com os números racionais não inteiros. No quarto ano, aparece, de facto, os números racionais na forma de fração unitária, aparece o sistema monetário brasileiro e a adição e subtração de numerais decimais que, na minha intenção, serão abordados na segunda conferência. A resolução de problemas mantém-se como um tipo de tarefa significativo e importante para o desenvolvimento cognitivo e matemático das crianças. Em resumo, olhando para este referencial no que diz respeito ao sentido de número racional do primeiro ao quarto ano, gostaria de focar os seguintes aspectos importantes. Que tipo de tarefas se preconizam neste referencial? A resolução de problemas com contextos associados quer à unidade contínua e discreta, quer a 3 dos importantes significados de fração, que é a relação parte-todo, o quociente e a medida, com a fração unitária como uma subunidade. Todos estes termos vão ser ilustrados a seguir.
Portanto, para além da resolução de problemas, é explicitamente sugerida a utilização de jogos. Relativamente às resoluções das crianças, é explicitamente sugerido que sejam utilizados materiais manipuláveis e imagens, como eu tentarei também dar-vos conta com a apresentação seguinte. Finalmente, as representações valorizadíssimas, as informais, ou seja, todas as representações que a criança utiliza, ou desenhos, ou esquemas, ou frases em português, e a simbologia matemática é a fase final de um processo de abstração. Não é o princípio, é o fim. Este aspecto parece-me também absolutamente fundamental. Quanto à aprendizagem da matemática, eu gostaria de destacar orientações advindas de normas editadas pela Associação de Professores de Matemática dos Estados Unidos, por um educador matemático português, Paulo Abrantes, que muitas e muitos de vós conhecerão, e gostaria de realçar os seguintes aspectos: a organização das crianças, a valorização do trabalho individual, do trabalho de pares, do trabalho de grupo e de grande grupo, são fatores absolutamente adequados à evolução das aprendizagens com compreensão e com significado. A valorização dos contextos significativos. A criança motiva-se, aprende a partir de situações a que atribua significado. Situações do dia a dia, como veremos algumas à frente, ou da própria matemática. Natureza das tarefas. Quem aprende tem que viver experiências matemáticas. Não é ouvir o que o professor diz e apenas responder de uma forma muito padronizada. Tem que resolver problemas, tem que explorar situações matemáticas, realizar jogos, mas treinar, fazer exercícios que visem uma prática compreensiva de procedimentos. Claro que eu aproveito para apresentar aqui o valor que atribuo às rotinas de cálculo mental e outras. Depois, que materiais é que podem apoiar o processo de aprendizagem? Materiais manipuláveis, o material Cuisenaire, o material dourado, objetos de desperdício, tampinhas de garrafas, objetos do dia a dia que não custem, reais, que não custem dinheiro. A tecnologia tem aplicações incríveis, ótimas para desenvolver, e eu terei o prazer de partilhar convosco uma sequência de tarefas na forma de desafio de jogo. Porquê que são importantes estes materiais? Porque ajudam quem aprende, neste caso a criança, a refletir sobre o processo de resolução e ajudam a comunicar como pensou, os resultados a que chegou e a discutir com o colega, com os colegas, com a professora. E todos estes processos são fundamentais na aprendizagem. Novamente, as representações diversas, dedicando tempo e valorizando as que são mais significativas ou para a criança ou para o grupo de crianças, contribuindo para a progressiva abstração, portanto, para um campo em que as representações formais terão algum sentido. A gente não usa a linguagem que fala o português do Brasil, é usado, tal como qualquer outra língua, com palavras que têm significado para quem as usa. O mesmo se passa com os símbolos matemáticos. Portanto, a linguagem matemática da escola
tem representações que não são só os símbolos matemáticos. Depois, a valorização da comunicação, porque ela é importante para aprender e para pensar sobre o pensar. Quando eu comunico, posso estar a falar, mas também tenho que estar a ouvir. E em matemática é tão importante este processo de ouvir e de falar, ou seja, de discutir, no sentido matemático, que é ter argumentos. Porquê é que tu dizes que este número é par? Porquê é que tu dizes que a distribuição de pão é igualmente por 4 crianças, dá 1/4 a cada um? E outros exemplos, como iremos ver. Ora bem, vamos agora focar-nos um pouco na especificidade do conhecimento de quem ensina matemática. De facto, e então nos anos iniciais do ensino fundamental, tal como aqui em Portugal, os colegas destes níveis de ensino têm desafios enormes, porque não têm só que ensinar matemática. E a integração curricular tem aspectos comuns, mas também tem aspectos específicos. Cabe-me, e o pouco que sei é muito centrado na especificidade da matemática. Ora bem, primeira valorização, portanto, o conhecimento especializado do conteúdo matemático foi teorizado por uma equipa liderada por Débora Boll e que consiste essencialmente em dizer o conhecimento que o professor, o conhecimento do conteúdo matemático que o professor tem que ter, não é igual ao conhecimento que tem que ter o engenheiro, que tem que ter o sapateiro, que tem que ter o pedreiro, que tem que ter o matemático. O conhecimento especializado inclui, por exemplo, saber interpretar matematicamente uma produção de uma criança e saber os porquês, saber fundamentar. E no capítulo dos números e operações há tanto procedimento sem compreensão. Ora bem, isto é fundamental, se calhar sempre foi, mas nos tempos que correm, com a tecnologia e todos os algoritmos associados, evidentemente que os aspectos compreensivos são absolutamente fundamentais. A compreensão conceptual profunda do que se ensina tem, de facto, a ver com o que acabei de dizer e é muito bem desenvolvida, na minha ótica, por Liping-Ma, no seu livro fundamental, que é Aprender e Ensinar Matemática. E a experiência matemática própria, que é um bocado, se nós queremos que os alunos tenham experiência matemática, como é que nós não a temos? Temos que a ter na formação inicial e na formação contínua. Tantos desafios matemáticos que os alunos nos colocam em sala de aula. É muito mais difícil ser-se um professor que orienta aprendizagens ativas do que ser-se um professor expositivo. E eu, Graciosa, no início da minha formação, da minha prática letiva, tive uma experiência, porque ensinei como aprendi na escola, tive uma experiência significativa de ensino procedimental. A evolução para um ensino com compreensão era já uma grande preocupação minha no início da minha carreira, mas foi-se desenvolvendo à medida que fui, de facto, estudando e pensando sobre a prática com outros colegas e comigo própria. Temos outro conhecimento, Schulman, é o pai destes conhecimentos, o conhecimento de conteúdo, o conhecimento pedagógico e didático e o conhecimento curricular. Relativamente ao conhecimento pedagógico e didático, gostaria de realçar aspectos significativos que neste momento creio
que são considerados nos currículos de formação inicial a nível internacional, nos países com mais peso do que noutros, e que é o conhecimento dos alunos, dos contextos formais e não formais de educação, a gestão da sala de aula, depois aspectos específicos da didática da matemática, e aí de facto o campo da educação matemática é fértil em estudos relativamente a aprender como é que os alunos aprendem, que dificuldades têm, que abordagens são mais comuns. Há, e eu tento mais à frente também exemplificar, há muito trabalho feito a este nível. Finalmente, o conhecimento curricular enfatiza a importância de conhecer os programas, as orientações curriculares, que não é a mesma coisa que conhecer manuais didáticos. Todo o manual é uma interpretação de uma orientação curricular. Portanto, se há documentos oficiais, quer a nível estadual, quer a nível federal, quer a nível nacional, eles devem fazer parte do conhecimento do professor. A articulação horizontal, como é que conceitos e áreas e temas da matemática se podem desenvolver simultaneamente e integradamente com a língua portuguesa, com a história, com os estudos sociais, com as ciências. E a articulação vertical, preocupação que eu procurei manifestar nos slides anteriores. Os materiais didáticos que existem, e então na internet há tanta coisa, alguma com muito valor educativo, é tudo discutível, depende também das orientações, dos princípios que orientam quem procura. Ninguém atua sem uma base teórica. Pode ter mais ou menos consciência dessa base. E o desenvolvimento profissional dos professores, pegando, toda a gente sabe fazer coisas e sabe fazê-las bem feitas. Pegando no que se sabe fazer bem, podemos ir pensando as práticas, tendo em conta estas componentes dos 3 níveis de conhecimento. Ora bem, gostaria também de destacar os papéis da reflexão e da comunicação na formação e na docência, que Da Costa e Pavanello, ilustres colegas, membros do grupo de investigação que referi há pouco, definem a formação e na docência de uma forma, acho esta expressão muito simples e muito clara, muito rica, exatamente porque entendem a formação da docência como uma preparação para o exercício da função de professor, e a formação na docência refere-se a todos os processos formativos, institucionalizados ou não, dos quais os professores, depois de formados, se utilizam no decorrer da sua atuação. Estas autoras destacam e fundamentam o papel da reflexão e da comunicação focadas nas práticas no processo formativo, afirmando que a comunicação traz implícita a importância da reflexão num contexto, num determinado grupo e a partir de um objeto pensado, segundo Freire, codificado numa tarefa para ser compreendido. Ora bem, gostaria de falar aqui um bocadinho sobre as práticas, gostaria de falar um pouquinho sobre o modelo curricular da formação inicial feita na instituição onde eu trabalhei, que é a Escola Superior de Educação de Lisboa. Há uma preocupação desde o primeiro ano da licenciatura progressiva de associar as formações pedagógicas e de conteúdo à prática, ou seja, à observação e progressiva lecionação de aulas em sala de aula.
exatamente para que um dos problemas que a investigação tem estudado e tem desenvolvido, que é esta articulação entre a formação inicial e a formação contínua, poder ser conducente a uma melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens. Bem, neste slide eu pretendo destacar aspectos que me parece que são comuns a muitos de nós, eu que estou a falar e vós que me ouvis. Trabalhar número racional tem sido muito generalizado, trabalhar com frações e com cálculo algorítmico o mais rapidamente possível. Em muitos casos, começar logo com o cálculo algorítmico. Ou seja, trabalhar as 4 operações aritméticas fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais representados em fração, de uma forma algorítmica. Quando o desenvolvimento do sentido no número racional tem muita coisa antes do cálculo algorítmico. E a conferência de hoje é focada exatamente nestes aspectos. E porquê? Porquê é que estes aspectos são importantes? Porque se trata de estruturas matemáticas e cognitivas importantíssimas. A representação em fração, só a representação em fração, envolve aspectos complexos, mas que as crianças conseguem aprender. E há evidências empíricas e teóricas para propor isso no ensino fundamental. Reparem que o cálculo algorítmico aparece apenas com numerais decimais no 4º ano e no contexto do sistema monetário brasileiro. Não é por acaso. E o sentido de número racional é trabalhado progressivamente desde o 1º ano de escolaridade. Portanto, o que é que dá sentido a que se gaste tempo no sentido didático do termo? É exatamente a complexidade destes conceitos, é a importância da resolução de problemas do dia a dia das crianças que contextualizem diferentes significados de fração, como vamos ver. 2 pessoas podem olhar para a fração 1/2 e pensar em coisas diferentes. E como vamos ver, os contextos são muito importantes. Depois, novamente, há que gastar tempo com diferentes representações. Não se vai começar e o referencial em jogo que está por detrás desta comunicação, o vosso referencial curricular do Paraná, do 1º ao 5º ano, valoriza as representações informais e as simbólicas, a fração e a decimal, aparecem progressivamente e só no 4º e 5º ano. Ora bem, toda a criança domina números para contar, que são os números naturais. E o que ela já conhece dos números naturais e das operações, por exemplo, da adição, influencia e interfere na compreensão de aspectos do sentido de número racional. Para finalizar, e este era o foco, o desenvolvimento do sentido número racional é prejudicado pela antecipação do cálculo algorítmico. Porque este cálculo envolve manipulação simbólica, sendo, consequentemente, essa manipulação inadequada à sua resolução, sem atender a uma trajetória de aprendizagem com significado para as crianças. O que é que faz parte da minha experiência como professora da formação inicial? Significativa percentagem de alunos do 1º ano da licenciatura não
tem qualquer memória de processos algorítmicos. Isto não acontece por acaso. O que se aprende sem compreender dificilmente é esquecido, entre outros fatores. Ora bem, portanto, vamos dar seguimento com os aspectos agora já mais específicos do sentido do número racional. Digamos que este slide apresenta o sumário do que vou desenvolver, ou seja, vou apresentar algumas notas relativamente a mal-entendidos das crianças quanto às representações simbólicas, depois relativamente à simbologia matemática, nomeadamente os símbolos utilizados nos conjuntos, é uma questão de sabermos usarmos depois códigos semelhantes, depois a representação em fração de um número racional, o numeral decimal e percentagem não serão abordados hoje, e os conceitos estruturantes, como sejam a unidade de referência, os significados de fração e a equivalência de frações. Ora bem, relativamente aos mal-entendidos muito frequentes e que aparecem na literatura de educação matemática. Do lado esquerdo temos a ordenação, portanto, um meio representa um número menor do que um terço. Isto é muito frequente em idades diversas. Aliás, a investigação tem resultados pouco positivos, quer no que diz respeito a crianças do ensino básico, a adolescentes do ensino secundário e a nível da formação inicial e formação contínua de professores. Possíveis explicações para esta ordenação incorreta? É exatamente a herança da ordenação existente no conjunto dos números naturais. Como 2 é mais pequeno do que 3, um meio também vai ser menor do que um terço. E, portanto, há que, de facto, ter uma compreensão do significado de fração e de unidade, como vamos ver, para clarificar e dar significado a esta incorreção. E, portanto, isto não é porque os alunos não estudam, não é porque os alunos não prestam atenção. É uma dificuldade conceptual que é preciso ter em conta. Bem, e depois, na adição e subtração, não é novidade para ninguém verificar que, pela herança dos naturais, o que é que acontece? Adicionam-se numeradores, adicionam-se denominadores. E reparem no seguinte, como é que meia unidade mais a terça parte da unidade, que fica já muito pertinho da unidade, se os imaginarmos os dois números situados numa reta, como vamos ver à frente, consegue ter uma soma mais pequena. Portanto, novamente, a herança da experiência com os números naturais e, portanto, de facto, estamos perante dois conjuntos com estruturas significativamente diferentes. E repito, estes mal-entendidos não são da responsabilidade das crianças. São naturais e, sobretudo, indiciadores de que é necessário trabalho mais exploratório relativamente ao conceito de unidade e de representação de número racional em fração. Os mal-entendidos relativamente ao numeral decimal, provavelmente voltaremos a eles na próxima sessão. De qualquer maneira, é muito comum dizer-se 1,8, o professor diz 1,8 e diz 1,195. Ora, o que é que acontece? Não é de estranhar que a criança diga que 1,8 é mais pequeno do que 1,195. Ouviu dizer 8, ouviu dizer 195. O que é que significa a vírgula em termos de grandeza dos números representados? Portanto, não está a ser associado o numeral à quantidade. Depois também é muito frequente, e no dinheiro isto vai aparecer muitas vezes,
R$1,50 e R$1,05, em notação, muitas vezes se confundem. Outra questão importante: não existem números entre 0 e 1. Entre 1/10 e 2/10. Exatamente pela herança de quê? De que entre o número 1 natural e o número 2 natural não existe outro número natural. E, portanto, temos aqui a influência da estrutura discreta do conjunto dos números inteiros. Portanto, nós vamos voltar a este mal-entendido. Ora bem, e agora, por uma questão de clarificação, vou apresentar-vos, portanto, a notação dos conjuntos numéricos que é adotada por alguns educadores e por alguns matemáticos, e que é o seguinte: o conjunto dos números naturais, segundo Bento de Jesus Caraça, que foi um matemático português que se dedicou também à divulgação da matemática com algum caráter didático, tem um livro muito importante que se chama Conceitos Fundamentais da Matemática. Ele considera que o número natural mais pequeno é 1. Há, contudo, matemáticos e educadores matemáticos que também incluem o 0 no conjunto dos números naturais. Eu adoto Caraça por exatamente 0 ter o 0 tem dificuldades acrescidas relativamente a qualquer outro número de contagem. E, historicamente, temos essa fundamentação feita. O 0 conta a ausência. E contar, criança conta objetos, não conta a ausência deles. Portanto, designamos por conjunto os números inteiros e representamos por N0. Q0 mais é o conjunto dos números racionais, que já de seguida vamos detalhar. Ora bem, este esquema visual apresenta o conjunto dos números racionais como sendo um subconjunto do conjunto dos números reais, que só começa a ser estudado mais para lá do vosso 6º ano do ensino fundamental. Daí que reais e irracionais não estejam na mesma cor que as outras designações. E aqui é muito importante entendermos sobre o seguinte: um número é uma abstração. Uma fração também é uma abstração, só que em relação ao número é uma representação. Um numeral decimal também é uma abstração, mas é uma representação do mesmo número. Ora bem, eu até uso muito esta metáfora. Eu não deixo de ser graciosa por estar com máscara de proteção ou sem máscara. E, portanto, eu sou um número, a máscara é uma das representações e a não máscara é outra das representações, mas eu sou a mesma pessoa. Um número racional não muda quando mudam as suas representações simbólicas. Ora bem, como todo número inteiro se pode vestir, cá está outra metáfora, com fração, como vamos já apresentar de seguida, eu, graciosa, e alguns colegas não gostamos muito de usar o termo fracionário. Mas desde que nos entendamos, e ele está muito divulgado, um número fracionário é sempre um número racional não inteiro. Portanto, aqui estamos apenas a falar de números, não estamos a falar de representações. E é bom percebermos que o conjunto dos números racionais reúne dois conjuntos que não têm nada em comum. O conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números fracionários. Vamos à definição de número, porque estamos a trabalhar ainda só com números, e podemos definir um número racional pelo menos destes dois modos. Do lado esquerdo, nós temos um dos exemplos do vídeo que vai aparecer brevemente,
eu dou 14 bolachas a partilhar a uma criança e pergunto-lhe, ela faz parte de um grupo, mais 3 crianças, e eu pergunto-lhe, cada criança, quantas bolachas vai receber? Ora bem, este exemplo ilustra a seguinte definição de número racional. É o quociente, é o resultado da divisão de um número inteiro, que pode ser zero ou natural, por um número natural. Quando eu divido 14 por 4, o valor que eu obtenho é 3 unidades e 5 décimas. Ou seja, cada criança, como vão ouvir e ver de seguida, vai receber 3 bolachas e meia. Mas também posso, reparem, aqui está envolvida a divisão e todos concordaremos que a divisão é uma operação mais complexa que a multiplicação. Daí que eu também use esta definição. Eu posso dizer assim, 14 bolachas distribuídas igualmente por 4 crianças, eu distribuí 14 bolachas por 4 crianças. Portanto, tenho 4 crianças, tenho 14 bolachas. Qual é a quantidade de bolachas que cada criança recebe? Eu posso dizer que o R é de receber, o N é o número de crianças e P é o número de bolachas. Portanto, eu multiplico o número de crianças pelo número de bolachas que cada criança recebe e obtenho o total das bolachas que tinha para distribuir. A definição mais generalizadamente vista é a primeira. Passemos agora às representações simbólicas. E agora sim, há 2 representações simbólicas desenvolvidas, quer no ensino fundamental, quer a seguir, que é a fração, que é a que aparece em primeiro lugar, aqui, numerador inteiro, volto a dizer, pode ser zero ou natural, e o denominador é um número inteiro diferente de zero. Não, a operação divisão nunca está definida entre números com zero no divisor, ou seja, no denominador. Outro modo de vestir o número é a dízima, que é a dízima finita ou dízima infinita periódica. Nós não vamos abordar as dízimas infinitas periódicas porque não estão contempladas, e ainda bem, até ao 5º ano no referencial curricular. Ora bem, convém que também demos algum significado relativamente à língua portuguesa aos nomes dos termos de uma fração. Reparem, provavelmente muitas das pessoas que me estão a ouvir, quando olham para a sua memória de letras trabalhadas nos vossos ensinos fundamentais e a seguir, aparece invariavelmente a letra X. Ora bem, eu utilizo aqui a letra N e a letra D de propósito, por N ser a letra inicial da palavra numerador e por D ser também a letra inicial da palavra denominador. O que é que significa denominar? Denominar é dar nome, atribuir um nome. Portanto, reparem, quando eu digo 5/3, o denominador, que é o que está por baixo do traço de fração, está a dar nome à fração. E o numerador está a contar, está a numerar. Daí que tenha escrito isto. O denominador indica o número de partes
equivalentes ou iguais em que está dividido o todo, a unidade. E o numerador quantifica, numera, não enumera, numera o número de partes equivalentes a cada uma do denominador. O referencial também fala na fração unitária e exatamente porque o professor também tem que dominar um bocadinho mais em profundidade o que vai ensinar, faz-me todo o sentido apresentar-vos esta caracterização da fração própria. É uma fração que representa um número menor do que 1. E estamos a falar apenas de números não negativos, conforme apresentado nos conjuntos no slide anterior. A fração unitária é a fração cujo numerador é 1. E uma fração imprópria representa um número superior a 1. Este slide não proveio de matemática. Reparem uma coisa. Qualquer livro de matemática sobre números racionais é muito pequenino. Este conhecimento que aqui está é um conhecimento de natureza didática, portanto, do foro da educação matemática. A unidade de referência, evidentemente, que a unidade de referência faz parte do conhecimento especializado do professor. O professor deve associar de uma forma consciente a qualquer número racional uma unidade, que muitas vezes apenas está subjacente à fração. E a reconstrução da unidade é muito importante, não vou abordá-la hoje, abordá-la-ei na segunda conferência. Depois, os significados e interpretações ligam-se diretamente à importância dos contextos. São os diferentes contextos que que enquadram os significados das frações, como vamos ver com exemplos já a seguir. Portanto, nós vamos abordar com exemplos os significados de parte todo, quociente e medida. E as representações diversas de quê? Exatamente do conceito de número racional, que podem ser desenhos, que podem ser frases, e as simbólicas são as últimas a aparecer. O símbolo de fração não aparece à partida, não aparece nem no primeiro nem no segundo ano do vosso ensino fundamental, aparece no terceiro ano. Aparecem, portanto, na literatura, as tarefas de natureza exploratória, a resolução de problemas e os jogos são tarefas que se complementam para ajudar a abordar estes conceitos. E depois os recursos materiais manipuláveis, aplicações interativas, calculadora e computador. Ora bem, aqui temos um exemplo. Aqui temos um número racional, que até é inteiro, mas que tem uma representação em fração. Logo, na segunda linha, que tem uma representação decimal, na terceira e na quarta, e que tem uma representação pictórica com estas 5 tampinhas. Pode ter desenhos de crianças, aparecem espero que em material didático vosso, já tenho visto também. E reparem, escolhi o número 5, porque o número 5, como sabem, é um número de referência. Tal como nos números inteiros há números de referência, que é o 1, o 2, o 5, o 10 e outros, múltiplos de 10, também nos números racionais não inteiros, designados habitualmente por números fracionários, há números de referência. Ora bem, o que é que aparece aqui?
E exatamente, temos aqui intencionalmente um esquema visual com dois eixos horizontais, mas reparem, começamos com a representação em palavras, um meio, metade, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 5/10, fração, na terceira linha, 5/10 em numeral decimal. E o que é que acontece? Reparem que um meio está representado no primeiro eixo, na primeira reta numérica, como é designado no vosso referencial curricular, e alinhado com ele, com este eixo, está um outro que tem a mesma origem e que tem a mesma unidade, o mesmo todo. Portanto, temos metade da unidade na linha de cima e na linha de baixo. Teremos alguma metade? Vê-se também que temos metade, só que está vestida de outra maneira. Não está vestida de um meio, está com 2/4. Ora bem, temos aqui um exemplo visual de duas frações que são equivalentes. Porquê? Porque representam o mesmo número. E a fração é uma representação. Nós não falamos em frações iguais, falamos em frações equivalentes, exatamente porque elas não são iguais. O vestido que eu tenho hoje é branco e preto. Se amanhã vestir um azul escuro, os vestidos são diferentes e eu sou a mesma pessoa. Vamos voltar às frações equivalentes, que já fazem parte das orientações do vosso quarto ano, mais adiante. Ora bem, há educadores matemáticos muito importantes no desenvolvimento do sentido numeracional. Um dos pais dos significados diferentes de um número racional representado em fração é Thomas Keren, que em 1976 teorizou estes significados com base em investigação empírica. Depois temos as representações simbólicas, fração e numeral decimal, e temos as situações problemáticas, que também são não só defendidas por Thomas Keren, como por um grupo de educadores matemáticos que desenvolveu um projeto Rational Number Project, um projeto com uma marca muito importante na evolução da educação matemática. E recentemente um outro grupo de educadores matemáticos atualizou os modelos dos significados, que não estão aqui todos, porque eu apenas vou contemplar os significados presentes no referencial curricular do vosso ensino fundamental. Ora bem, finalmente aproximamo-nos de algo mais que ilustre estes conceitos de partilha equitativa, que envolve a fração com o significado quociente. Vamos ver dois tipos de unidade, ou de todo. No referencial é usada a palavra todo. E, portanto, o todo contínuo é a folha de papel que vocês vão ver no vídeo. O todo discreto são cubos ou bolachas. E, como vão ver, a criança que eu gravei, que eu filmei, utiliza materiais manipuláveis e vão-se dar conta de que ela utiliza as três formas de representação transversais a qualquer aprendizagem da matemática, teorizadas por Brunner, e que são a formação, a representação ativa, icónica e simbólica.
Portanto, reparem, a ativa é a mais informal, que é associada aos materiais manipuláveis, físicos ou virtuais. A icónica, que tem a ver já exatamente com desenhos e com outros esquemas, e a simbólica, que é a formal. Ora bem, vamos então passar, eu vou-me calar para haver acesso ao vídeo. Então, a folha que tens do teu lado esquerdo, a maior, é para tu dividires igualmente entre ti e os teus 3 colegas do teu grupo de trabalho. E a minha pergunta é querer saber que parte é que vai caber a cada um de vocês, os 4. Então, diz lá. Para cada um de nós, os 4, vai ser um terço. O que queres dizer com um terço, amor? Vai ser uma metade de uma metade. Vai ser uma metade de uma metade. Portanto, é um quarto. É um quarto. Muito bem. Agora, cada bocadinho desses vai precisar de uma legenda que vai ser feita com aquele quadradinho azul que tu também vais partilhar igualmente entre vocês os 4, certo? Uhum. Então, cortei os 4 quartos. Muito bem. O desafio agora é dividir-se essa folha azul em 4 partes iguais, mas que tenham uma forma diferente da que fizeste antes. Ok, vovó. Ok, agora já fiz 4 retângulos. Não. Triângulo. E o que é que eles têm em comum, esses 4 triângulos? São iguais. São todos iguais. Muito bem. Ok. Agora, eu vou-te pedir que tires esse material todo e que na folha branca que tens aí por baixo faças o desenho de toda a atividade. Folha grande, dividida nos 4 no grupo, e é só o desenho, não é fazer cortes, é desenhar o que pensaste. E depois também o desenho das etiquetas para as legendas. Ok? Entendido? Muito obrigada. Muito bem. O que é que cada um desses desenhos representa? Vocês são 4 colegas, não é? O que é que cada um dessas formas representa? Cada uma destas formas representa traços idênticos. Traços idênticos. Muito bem.
Então, mas, podes pôr os nomes, os vossos nomes, em cada uma das folhas e escrever o que é que coube a cada um. Muito bem. E o que é que cada uma, a Matilde, com que parte ficou da folha grande? Então escrevo, né? Pois. Podes dizer o que estás a pensar. A Matilde ficou com o quarto. Vamos. A Carol também ficou com o quarto. E a Nádia também ficaram cada uma com um quarto. Muito bem. Olha, e aprendeste já a escrever com símbolos matemáticos a frase que escreveste? Não. Não aprendeste. Muito bem, sim senhor, mas vais aprender. Queres que a avó diga? Pode ser. Escreves por exemplo, por baixo um traço horizontal, sim, e por baixo 4. Se lê Um quarto. 1/4. Muito bem. Agora, tens aí essas peças que também vais partilhar igualmente no teu grupo de trabalho. Vocês são as 4 e, portanto, o meu pedido é que faças uma partilha equitativa entre vocês as 4 e eu quero saber quanto cabe a cada uma. Cada uma. Mas seria meio. 3,5, mas onde é que estão os meios? Estão direitos. Então, ter um número e um quadradinho. Não consegue ver 3. Não. Ou não ficar com 4. Isso não era Não era justo. muito bem. Então, um momento. Neste momento, o desafio, Joana, é partilhar-se equitativamente pelas 4 amigas do grupo essas bolachas. Então, Eu já passei. Cada uma das crianças ficou com 3 bolachas e meia. Pronto, eu agora gostava que na folha branca representasses também com quanto respondesse a esta pergunta. Quanto coube a cada uma de vocês, as 4? Podes dizer. Bom, ora bem, ainda antes de passar aqui a este conceito de fração como relação parte-todo, eu gostaria exatamente de chamar a atenção, em primeiro lugar, para porque é que escolhi uma folha e depois escolhi objetos, um dos quais os cubos não se podiam cortar ao meio. A folha é um exemplo de uma unidade contínua. A folha, as pisas, são unidades contínuas. As unidades discretas são objetos que não se podem partir
digamos, por exemplo, as bolachas podem partir-se, mas o todo ali era 14. Partia-se de um conjunto e o que é que aconteceu com a experiência da criança? Repara, esta criança anda numa escola em que não utiliza a língua portuguesa como primeira língua e, até à data, portanto, ela terminou o 4º ano de escolaridade, ainda não trabalhou a representação formal em fração. E, portanto, há ali indícios, exatamente, mas ela esteve a fazer a sua atividade de uma forma muito natural. Teve algumas hesitações, quando apareceu as 14 cubos para partilhar, e repetiu o que é muito frequente e com certeza também não é novidade para os colegas, que é, ficam 2 com 3 e 2 com 4, mas isto não é uma partilha equitativa. Exemplo, reparem, em todas as tarefas filmadas de partilha equitativa. Há partilha equitativa, portanto, temos uma unidade contínua discreta e quer saber quanto cabe a cada, neste caso, a cada criança. Mas são grandezas de natureza diferente aqui. Tínhamos bolachas, cubos ou folha a dividir por 4 crianças. Quanto desde o dividendo cabem para uma do divisor? E este conceito, reparem, é um conceito muito engraçado e é a partilha equitativa. Eles fazem muito o 1 a 1. Como viram na distribuição que fez dos cubos, mas depois nas bolachas, reparem, já havia ali um modelo que já era, fez logo grupos de 3. Tudo isto merece alguma atenção nossa, como professores. Passando agora à fração como relação parte-todo. Observemos este exemplo. Reparem, estamos perante um conjunto de suportes de copos. Uns são cinzentos e outros são brancos. Curiosamente, se estivéssemos aqui ao vivo, presencialmente, eu gostaria que me dessem respostas. O que é que vem aqui? Que frações é que vêm aqui? E garanto-vos que a resposta que eu teria na minha cabeça provavelmente ia ser diferente da que existiria noutras cabeças. E, portanto, a mesma coisa vista de ângulos diferentes. E, portanto, reparem, quando eu digo que 6 dos 10 suportes são cinzentos, eu estou a relacionar uma parte do todo discreto, 6, com o todo que são 10. E posso dizer simbolicamente que a fração 6 sobre 10 representa o que escrevi em língua portuguesa nas 2 linhas anteriores, propositadamente. Reparem que isto complementa, este contexto é diferente do filme, mas enriquece a compreensão desta representação de fração, porque os contextos são diferentes. Eu aqui também podia distribuir suportes, mas como tenho cores e como tenho como objetivo ilustrar a parte todo, arranjei uma situação, um contexto diferente do anterior. Ora bem, importância da unidade em qualquer todo, seja ele contínuo ou discreto. Neste caso é discreto, reparem. Eu posso olhar para estes suportes em 2 linhas horizontais. A primeira é a de cima e a de baixo. E faço a seguinte afirmação. Metade dos suportes está na linha de cima. E escrevo 1/2. Qual foi a unidade que eu utilizei que me permitiu escrever 1/2? Tenho 2 partes iguais, tenho ao todo 10. Metade de 10 são 5. Se eu tenho lá 5, eu posso escrever 1/2. Depois outra. Reparem, 1/5 representa a quantidade de suportes brancos na linha de cima. Qual foi a unidade que eu considerei?
se eu tenho 1/5, eu tenho 1 em 5, 1 é branco, num total de 5. A unidade são os 5 suportes da linha de cima. 1/3 parte dos suportes cinzentos está na linha de baixo. Qual é a unidade que eu estou aqui a considerar? O número total de suportes cinzentos. Estão a ver aqui a multiplicidade de situações que pode aparecer. Vamos usar esta mesma unidade discreta para dar um exemplo de equivalência de frações. Quando consideramos como unidade os 10 suportes, a fração 4/10, reparem, representa o número de suportes brancos, mas não só. Eu posso organizar estes suportes em grupos de 2. E então tenho 5 grupos e 2 deles têm os suportes brancos. E eu digo que a fração 4/10 e 2/5 são frações equivalentes. Vamos passar ao significado de fração como quociente. Reparem, estamos novamente, e ainda bem, em didática da matemática, associada à matemática. Quando eu falo na fração como quociente, eu tenho que ter algum contexto. Temos 3 folhas para dividir por 4 pessoas. E vamos ilustrar, portanto, temos cá os smilezinhos a representar as 4 pessoas e temos 3 folhas. Certo? Portanto, cá estão as 3 folhas, sombreadas assim a um pimentão. Estão 2 delas divididas ao meio e uma dividida em 4 partes iguais. Isto é uma maneira de efetuar a divisão. Reparem, dividimos ao meio, foi metade de a folha para cada pessoa. E cá está, cada pessoa recebeu 1/2, fração unitária, mais 1/4. De que unidade? Qual foi aqui a unidade? A folha. Uma folha. Certo? Só que, entretanto, com pulas. Eu tenho 3 folhas a dividir por 4 pessoas. Quanto é que a gente quer saber a quantidade de folha, não é? Mas esta situação, apresentar 3 folhas e não uma folha, está cá de propósito, para ilustrar que não podemos ficar evolutivamente só com um. A unidade pode ser muita coisa. Cá temos 3/4 de folha por pessoa. Reparem que nesta situação não estava explicitada a unidade. Mas como professores, nós temos que ter consciência de que a unidade é uma folha. Não são as 3 folhas. É 3/4 de alguém, não é 3/4, é 3/4 de cada folha, como está ilustrado aqui com a manipulação, com a representação ativa. E, portanto, temos aqui, resumidamente, a caracterização da fração como quociente. E que provém de contextos de partilha equitativa ou partilha igual. Há muita experiência de crianças que são-lhes dados modelos, a unidade dividida em partes iguais e a unidade dividida em partes não iguais. E para os alunos não é imediata a distinção de que a representação em fração só está relacionada com a partilha equitativa. Há partilhas proporcionais, há partilhas aleatórias. Aqui trabalhamos apenas com partilha equitativa. E cá está novamente a associação do dividendo ao numerador e do divisor ao denominador.
E, portanto, o quociente é a quantidade do dividendo que é distribuída a cada um do divisor. Vamos passar para o último significado, que é o significado de medida, que vai ser apresentado com duas sequências de tarefas. O que é que eu quero dizer com isto? Temos um jogo, temos acesso a ele através deste link, e a parte do jogo que vamos ilustrar está sequenciada, portanto, não são tarefas isoladas, só que demoram um pouco de tempo. E depois temos uma sequência final utilizando material Cuisenaire. Então, o que vamos ver para finalizar a conferência de hoje é apenas uma sequência de tarefas e que é, de facto, acessível por este link. E vamos jogar. Como eu dizia, podemos tirar a música ou colocá-la. Portanto, neste ecrã, o que é que temos? Temos uma unidade contínua que queremos partilhar pelos 8 mochos que aqui aparecem. Temos aqui, repara, esta seta que nos ajuda. Portanto, vamos fazer um clique e aparece-nos exatamente este visor dizendo em quantas partes vais dividir a barra. Ora, se eu fizer assim, nada, não gostou. Então vamos voltar atrás. Vamos partilhar em 8. 2, 3, 7, 8. Ok? Aparece seta amarela, segundo jogo. Uma situação idêntica. Temos cada um destes cubinhos, que parte é desta unidade. Portanto, há instruções, não tem seta, vamos partilhar a unidade em quantas partes? Em 4. Aparece aqui e agora temos selecionar aquilo que consideramos que é a resposta correta e confirmar. Selecionar e... não. Portanto, selecionar aquilo que consideramos que é a resposta e o animal ou o objeto que está no jogo. Vamos ao terceiro jogo. Temos aqui uma sobremesa de chocolate e, portanto, temos a unidade, precisamos uma de 3 partes que têm que ser iguais. E, portanto, reparem, aparece o ícone para o corte, 3, vai 1/3, correto, uma relação parte todo. E agora começa de uma forma muito didática o processo de medição. E isto também está anotado à frente. Queremos saber quanto mede a carreta, tomando para unidade uma quantidade maior. Ora bem, estamos num processo complexo. Se tivéssemos o papel inverso, era menos complicado. Ora bem, o que é que acontece? Se carregarmos na opção de dividir, a unidade não aceita, não está ativado. Temos que ir medir. Temos que selecionar, vamos medir. Portanto, está dividida em 12 partes iguais. Vamos selecionar esta, vamos medir. E o que é que temos aqui indicado? Que a unidade está dividida em 7 partes iguais e a carreta ocupa 2. Vamos então
Dividir a unidade em 7 partes iguais, selecionar 2. Gostou da resposta? Ou seja, a carreta precisou de ter uma subunidade da unidade para poder ser medida. Precisou de 2 vezes 1/7. Devo adiantar que este jogo, por exemplo, se voltássemos a jogar, aparecem outros números diferentes. Vamos para o seguinte. Portanto, eu vou ter que ter ideia de... Ela é mais pequena do que a unidade e não tenho. E quero saber, reparem, qual é o valor da subunidade que serve para cobrir a unidade e também para cobrir a carreta. Então, a primeira coisa que tenho que fazer é selecionar a carreta. A seguir vou, reparem, o que é que aparece? A unidade lá de cima dividida no número de partes necessárias para que haja um número inteiro de cada uma delas para a carreta. Agora, vou dividir a unidade em quantas partes? Em 5. Vou selecionar quantas? 1, 2, 3. E está certo. Reparem que há bocado não foi dividido em 5 partes iguais. E agora vamos a esta. Reparem, o que é que acontece aqui? Aqui queremos medir o comprimento do lago, porque devemos querer construir uma ponte, não é? Temos aqui uma unidade, vamos ter que selecionar o comprimento do lago, vamos ver o que é que acontece, novamente, parecido com o jogo anterior. Temos que dividir a unidade em quantas partes? 4, em 7. E reparem que aparece aqui em baixo esta opção que não aparecia no anterior. Tudo isto é uma sequência didática. Portanto, vamos dividir em 7 partes. Ok? E agora temos que selecionar quantas? Quantas vezes 1/7? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora? Temos que escolar, porque a nossa resposta não é 1/7, 1/7, 1/7. Tem que ser uma fração. Temos que escolar. Estão coladas. Vamos selecionar. E vamos selecionar aqui. Muito bem. Então, o comprimento do lago é 5/7. Pronto. E podíamos continuar por aqui adiante. Não vou continuar, porque o tempo já se alonga. E vamos, portanto, finalizar com alguns comentários. Ora bem, cá temos um exemplo da primeira tarefa. Tinha por objetivo repartir a unidade igualmente pelos mochos. A fração unitária aparece como quociente. Portanto, unidade contínua, quociente com o significado atribuído. Partilha equitativa, certo? Passemos à segunda tarefa. Repartir a unidade igualmente pelas caixas. A fração unitária como quociente. Terceira tarefa, que era a da sobremesa de chocolate. A fração unitária como relação parte toda. Parte todo. Quarta tarefa, para medir a carreta com uma unidade maior. O que é que aconteceu? Tivemos que perceber que a fração unitária é a subunidade, é aquela que cabe um número inteiro de vezes na unidade e ao mesmo tempo na quantidade que queremos medir. Portanto, aqui o objetivo é compreender o conceito de subunidade.
Eu acho isto absolutamente espantoso, porque o processo de medida ainda não acabou. Reparem, o que vai aparecer a seguir é a medida. Aqui apenas nos indica que tem lá 5 vezes uma fração unitária. E a quinta tarefa tem já o processo completo da medição. Queremos medir a largura do rio para construir uma ponte. O que é que acontece? A fração não unitária como medida. E agora vamos interpretar quer o denominador, quer o numerador. Reparem o seguinte, a fração que aqui está 5/6 tem por denominador 6, que é o número de partes iguais em que foi dividida a unidade. E tem por numerador 5, que foi o número de partes, o número de frações unitárias que preencheram a carreta. Ora bem, temos aqui o conceito de medida ilustrado. Pronto, e terminamos esta apresentação. Gostaria apenas de vos deixar esta mensagem. A educação para todas e todos é um valor democrático inquestionável. A matemática é também para todas e todos. E colocam desafios complexos de enfrentar, aos quais é preciso responder com sucesso. A qualidade das aprendizagens requer um ensino sustentado na formação da e na docência, ou seja, ao longo da vida. A qualidade profissional da docência é necessária, não sendo, contudo, suficiente. Temos o direito a requerer condições de trabalho adequadas e uma organização escolar adequada. São também fatores a contemplar pelas entidades competentes. O desenvolvimento do sentido do número racional tem sido estudado desde os anos 70 do século passado e as investigações realizadas sustentam não só a importância no desenvolvimento cognitivo das crianças, como apresentam recomendações diversas no âmbito da educação matemática. Neste tempo histórico marcado pela tecnologia, a compreensão é condição de desenvolvimento. Reduzir o ensino dos números racionais ao cálculo é um pesadelo muito, muito pesado. Sobretudo para as crianças, muitas delas viram costas à matemática com esta experiência do cálculo algorítmico precipitado e os professores sentem-se frustrados e ineficazes. Muito obrigada, agradeço as vossas questões, comentários a seguir, até dia 26 de agosto.